Igreja Batista Agape, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Os nossos cultos aos domingos. Domingo às 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, culto de celebração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo e oração. Segunda-feira, às 19 horas, seminário teológico, na responsabilidade do pastor João Lembo. Você é o nosso convidado. Igreja Batista Agape, aqui na cidade de Indaiatuba. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Graças e paz do Senhor. Nós estamos aqui na radioamormaior.net.br no programa 52, Escola Bíblica em Ação da Igreja Batista Agape em Indaiatuba. Nós nos encontramos aqui todas as sextas-feiras, às 17 horas. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Agape em Indaiatuba. Lá estão gravados todos os programas, também todos os nossos sermões. O pastor João Lembo, da Igreja Batista Agape aqui em Indaiatuba. É uma alegria, né, estar compartilhando com você a palavra do Senhor. Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao Ginásio de Esportes de Indaiatuba, que agora está sendo reformado, né, que vai abrigar o teatro aqui de Indaiatuba. Bom, o nosso objetivo aqui sempre é ser ministrado pelo Espírito Santo, né, para que ele nos ensine, nos revele cada vez mais a sua palavra, amém? Iniciando aqui no ano 2, o programa 52, nós iniciamos sempre com o nosso devocional, né? Nós aprendemos mais, nos colocamos mais na presença do Senhor, através da sua palavra, através do devocional. Então eu peço para vocês, Isaías 40, a partir do verso 12, sempre importante nós termos aqui a nossa Bíblia na mão, a nossa espada. Isaías 40, a partir do verso 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequenininha. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Eu vou repetir. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? Bom, aqui, amados, não é? Eu sempre, quando leio isso aqui, me vem à mente realmente que Isaías aqui, ele tem um esforço, né, de procurar palavras para engrandecer o nome e a soberania do Senhor.
Tá certo ou não? Ele se esforça. Então, às vezes, pode ser até que ele está menosprezando aqui, né? Todas as nações são como um nada. Não é nesse sentido de importância, sim de tamanho, né? E sim de controle que Deus tem sobre tudo e sobre todos, né? Então, as ilhas como uma coisa pequenininha, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos estudando o último livro de Apocalipse, né? Que parece e só parece, né, que Deus não está no controle. E Deus está absolutamente no controle, né? E esse controle, essa soberania, né, ela sempre está presente na Bíblia, né? Então não é diferente com o profeta Isaías, né? Ele está colocando aqui: quem mediu na concha da sua mão as águas? Quer dizer, qual o tamanho, qual a importância, quem é, o que é Deus? É por isso que Deus está em todos os lugares. É por isso que ele é onipresente. Porque ele é tudo, né? A nossa mente não consegue entender. Então ele é o que é, ele é tudo em todos, né? Tá certo? Então é realmente difícil de entender, não é? Tá bom? Então que em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele nos dê esse entendimento, principalmente quando estamos estudando, já estamos quase no final do livro de revelação de Apocalipse. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, nós bendizemos o seu santo nome. É uma alegria poder estar aqui na sua presença, na sua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, faça com que essa palavra ela entre no nosso coração e que já entregamos a Ti essa aula, já entregamos a Ti esse ensinamento, já entregamos a Ti, Pai, esse momento que vamos passar com o Senhor, e que o Senhor possa falar conosco. Nos capacite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então eu peço para você abrir Apocalipse no capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Nós, na semana passada, no programa 51, nós paramos no verso 16 de Apocalipse 19. Abra lá e vamos ler juntos. Apocalipse 19, 16. Paramos nesse verso a semana passada. E no manto e na sua coxa, tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá certo? Indica o quê? Absoluta e completa soberania. Tá certo ou não? Né? Então aqui, João, apóstolo João, né, na verdade fazendo até um paralelo de Isaías, ele está falando o quê? Que Deus é soberano e Deus reina no absoluto. Não é? Então, amados, nós vamos ler agora 3 versos de Apocalipse 19, são os 17, 18 e 19. Eu gostaria que você prestasse atenção, tá certo? E meditasse nesses 3 versos, a partir do 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. 19.
e vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Muito bem, amados. Bom, as coisas vão se encaixando, né? Porque a vitória de Jesus Cristo aqui, ela é certa. Tá certo? Ela é tão certa como a sua onipotência, como a sua presença em tudo e em todos. Então esse é o imenso massacre de Armagedon, né? Esse é o ataque final das forças, ou a tentativa do ataque final, né, das forças do anticristo contra a igreja, né? E a vitória é de quem? De Jesus Cristo. A vitória é de Jesus Cristo sobre este vasto exército em sua segunda vinda para o juízo. Então, o apóstolo João, o que ele está vendo? Ele está vendo a totalidade do mundo descrente, reunido para o ataque final contra a igreja. Na segunda vinda de Cristo, ele derrota o inimigo com um sopro de sua boca. Então, amados, não vai ter luta, não vai ter guerra. É a palavra sendo soprada e derrotando o mal. Dá para entender isso, né? A diferença? Dá para entender a quem servimos? Então, eu convido você agora para 2 Tessalonicenses 2,8. Eu quero ler com você 2 Tessalonicenses 2,8, que diz: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, amados, sopro, palavra, soberania, é a trindade de Deus, não é? Saindo vencedora sem nenhum esforço. Essa guerra não tem bomba. Essa guerra, ela não tem tiro. Essa guerra não tem nada, irmão. Ela só tem o quê? O abrir da boca de Jesus Cristo, né? Então será revelado o iníquo, e com o Senhor desfará pelo assopro. Então, amados, esse é o grande final. É o grande finale. Então, às vezes a gente fica preocupado, às vezes a gente fica receoso de tudo que está acontecendo, tudo que pode acontecer, tudo que a palavra diz que vai acontecer, porque vai acontecer. A gente está estudando isso quase 2 anos. Só que tudo isso vai se resumir o quê? Na derrota do inimigo com o sopro da boca de Jesus Cristo, né? E olha o 20. E a besta, né? Tá certo? E a besta, que é o anticristo, lembra, né? Foi presa, e com ela quem? O falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois, o anticristo e a besta, o anticristo, perdão, e o falso profeta, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Lançados como? Vivos. Né? Chega. Já deu. 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da onde? Da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves o quê? Se fartaram.
Porque no verso 17, o anjo que estava no sol, que clamou com grande voz, ele estava dizendo para as aves: vamos, venha se ajuntar à ceia do grande Deus. Venha comer da carne daqueles que perseguiram a igreja, dos incrédulos, dos blasfemos, dos mentirosos, dos arrogantes, dos prepotentes, né? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves o quê? Se fartaram, desculpa. Então, amados, acabou a festa. Acabou a festa. O poder de Satanás de enganar cessará. E ele cessará para todo sempre. Acabou a brincadeira. Acabou a arrogância, acabou o controle. Né? Amém, igreja? Né? Então, esses versos, eles são o quê? Absolutamente claros. Todos aqueles que nos servem a Deus, o mundo será o quê? Abatido e derrotado. O mundo e aqueles que estão no mundo. Lembra que na semana, acho que retrasada, a palavra de Deus diz: sai na queda da Babilônia, lembra? Sai da Babilônia. Você está aí, igreja? Alguns da igreja estão aí? Sai que quando eu vim, acabou. Porém, você pode notar que o líder ainda permanece. Né? O dragão aqui, Satanás, ele não foi julgado. Porque a sua ruína será descrita na sequência, na sessão final. Tá certo? Então Deus, ele tem os planos dele, né? Ele vai julgando, né? Caiu a Babilônia, depois caiu a besta, que é o anticristo, caiu o falso profeta, quer dizer, a besta aqui também, né? Tá certo? Então ele vai o quê? Ele vai julgando, mediante o quê? Pecado, ações, atitudes. Eu e você somos julgados, quando somos julgados, através do quê? Das nossas atitudes, do nosso comportamento. É o que aconteceu o quê? Com a Babilônia, que aconteceu com o falso profeta, que aconteceu com o anticristo, que aconteceu com o diabo. Tá certo? Então é sempre importante, né, quando nós terminamos aqui mais um capítulo, é sempre importante nós lembrarmos, não é? Através daquilo que a gente já falou, que o livro de Apocalipse, ele, segundo esse estudo que nós fizemos, não é? Ele é dividido em 7 sessões paralelas e progressivas, não é? Dos capítulos 1 e 3, os 7 candeeiros, né, que são as 7 igrejas, né, carta às 7 igrejas, os capítulos 4 a 7, os 7 selos, os capítulos 8 a 11, as 7 trombetas, o capítulo 12 a 14, que foi o levantamento do quarteto do mal, né, o dragão, o anticristo, falso profeta e Babilônia, né, as 7 taças da ira de Deus, que nós vimos, né, o derramar das taças, os capítulos 15 e 16, e a queda do quarteto do mal, né, agora mostrada da ordem inversa, né, que foi a partir da Babilônia, né, anticristo, falso profeta e por último quem? O dragão. Tá certo? Então, nós acabamos de ver nos capítulos 17 a 19 o que? A queda do quarteto do mal. E agora, nos últimos 3 capítulos, nós vamos ver o que? A prisão de Satanás, o reinado das almas, juízo final, novos céus e nova terra. Tá certo ou não? Então, esse é sempre o resumo. É por isso que essas sessões são consideradas sessões paralelas e progressivas, né? Mas em todas as sessões que nós lemos aqui, a que compõem cada sessão os capítulos, né? Em todas as sessões, elas nos mostram o quê? Nascimento e morte de Jesus Cristo. Então, todas as sessões,
elas mostram a igreja de Cristo. Todas as sessões mostram a igreja perseguida. Todas as sessões mostram, eu vou colocar entre aspas aqui, você entende por quê? O conflito entre Jesus Cristo e o dragão. O conflito aqui entre aspas, porque vai ser pelo sopro. Juízo final e a igreja vitoriosa. Tá certo ou não? Então isso é que compõe o quê? Cada sessão, como eu acabei de ler aqui, nas cartas, nos selos, tá certo? Nas taças, no levantamento, na queda. Então, essas 7 sessões, cada sessão compõe o quê? Do nascimento à igreja vitoriosa. Cada grupo de sessão compõe o quê? A primeira vinda de Jesus Cristo, que é o Novo Testamento. Né? Que nós vimos que pelo entendimento, a igreja passa pela grande tribulação. Depois, sim, vem a segunda vinda, a volta de Jesus Cristo. E quando ele volta, há o quê? A ressurreição dos mortos em Cristo, o arrebatamento da igreja, dos santos. Jesus Cristo tira a noiva do mundo, da Babilônia, recebemos o galardão, novo céu e nova terra. Tá certo? Essa é a ressurreição daqueles que são mortos em Jesus Cristo. Né? Serão arrebatados como igreja, são os santos, né? que é considerada a noiva. E existe a ressurreição daqueles que morreram sem Jesus Cristo, que é juízo final e inferno. Tá certo ou não? Então, é isso que a gente vem estudando. Então, por exemplo, você vai lá em Apocalipse 19:19. E vi a besta, os reis e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. Certo? Qual o entendimento? Final da história. Juízo final. Né? Nesse grupo de capítulos. Então, o capítulo 20, que nós vamos começar a ver, nós voltamos a quê? Ao início do Novo Testamento. Então, desta forma, o capítulo 20, agora o 20, 21 e 22, né, que é a última sessão, né, o capítulo 20, isso que é importante a gente entender, ele não sucede ao 19 em ordem cronológica. Assim como todos os períodos. Né? É por isso que eles são paralelos e progressivos, são fechados. Né? Então, abra comigo Apocalipse 11:18. É sempre importante, irmãos, a gente ter sempre esse conceito, que esse conceito é que nos dá um entendimento. Então, quando você vai a Apocalipse 11:18, está escrito o que aqui? Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Né? Então, esse é outro exemplo, dos capítulos 11 e 12. Né? Que são tempos de quê? De julgamento. Julgados são os mortos. Né? E o capítulo 12, a gente volta ao quê? Ao início do Novo Testamento. Né? Que é, amados, que é aquilo que eu disse logo no início da aula. Deixa eu falar aqui de novo para você ter esse entendimento. Não é? Então, o capítulo 11, ele é do 8 ao 11, as 7 trombetas. Tá certo? Que é onde eu acabei de ler aqui. Né? Então, o capítulo 11 vai terminando com o quê? Com o julgamento, com o juízo. E o capítulo 12
que é o levantamento do quarteto do mal, que é do 12 ao 14, nós voltamos o quê? Ao início do nascimento, ao início do Novo Testamento. Ao capítulo 12 de Apocalipse, verso 5. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e seu trono, Jesus Cristo. Descreve o quê? Nascimento, ascensão e coroação do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Onde está o paralelo aqui progressivo? Então, essa linha de interpretação do livro de Apocalipse, essa linha, essa consideração é uma consideração amilenista. Ou seja, esse milênio de 1000 anos, ele não é literal. Ele não vai acontecer na prática, e sim ele é o quê? Simbólico. Tá certo? Ele é simbólico. Então eu gostaria que você fosse em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, que diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer o quê? Deus. Tá certo? Então, o reino de Deus, ele já existe. E ele não é político. Ele não é socioeconômico. Ele é o quê? Espiritual. E o milênio literal, ele não encontra respaldo nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas gerais. Tá certo ou não? Por quê? Porque aí é um tipo de um anticlímax, é difícil de entendimento. Por quê, irmãos? Porque ele diz o seguinte, que Jesus volta, reina, né? E depois reina de novo, depois o diabo reina, depois é levantado, depois vai. Então, é difícil Jesus Cristo voltar antes do milênio e depois do milênio. Porque não tem duas ressurreições, só existe uma ressurreição de Cristo. Não é? Tá certo ou não? Não é? Então, lembra quando a gente viu, né, que dá a impressão que é uma linha, né? Que Jesus volta, aí reina por 1000 anos, aí depois o diabo entra, aí depois ele volta. Então, amados, não serão duas ressurreições de Cristo. É apenas uma ressurreição. Tá certo? É uma volta, né? Tá certo? É uma volta. E eu convido você para João 5, 28 e 29. Eu convido você, igreja, para João 5, 28 e 29. Para ficar claro o que nós estamos falando. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Tá claro, não? Puxa vida, esse verso tá claro que será uma única ressurreição. É uma vinda. É uma ressurreição.
João 5, grava, marca, por favor, essa passagem, Evangelho de João 5, 28 e 29. O que diz? Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Tá certo ou não? Vai ter julgamento para quem morrer em Cristo Jesus? Não. E os que tiverem praticado o mal, né, para a ressurreição do juízo. O juízo vai ser para quem? Para os que praticaram o mal. Para os que não morreram em Cristo Jesus. Para os que não estão em Cristo Jesus. Tá certo, então? Então, nessa primeira parte nós vamos parar aqui, né? Depois do nosso louvor, né? Que será grande ao Senhor, né? Do amado Ademar de Campos, né? E depois nós vamos meditar um pouco, né? Em cima desse louvor. Então, tão logo a meditação termina, a gente volta para a segunda parte. Por quê, amados? Porque nós já vamos iniciar o capítulo 20 de Apocalipse. Né? Nós vamos ler alguns versos aqui, tá bom? Nós vamos ler alguns versos aqui para a gente começar já o capítulo 20 de Apocalipse. Amém? Já voltamos. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu
Amém, amados. Glória a Deus. Esse louvor, não é? Grande é o Senhor, do Ademar de Campos. E ele começa, não é? Evidentemente, né, pelo nome, grande é o Senhor, né? Então, na verdade, essa letra ela é mais simplista do que o profeta Isaías, né? Então, o louvor aqui ele não se preocupa muito em querer mostrar essa grandeza, como a gente falou no devocional de Isaías, né? Mas aqui, o próprio nome do louvor, ele exalta a grandeza do Senhor, né? E ele também fala, né? Ele, evidentemente, né? Ele nos lembra que nós temos a vitória. Nós temos a vitória em Cristo Jesus, né? Independentemente das lutas, do que passamos, do que sofremos, né? A nossa vitória está em Cristo Jesus e que nos ajuda contra o inimigo, né? Por que ele nos ajuda? Porque a luta é nossa, né? A luta é minha, a luta é sua contra o inimigo, contra o diabo, né? Contra os demônios, né? Mas ele nos ajuda, né? Porque a nossa luta, ela é espiritual, ela não é na carne, tá certo? E é por isso que diante dele nos prostramos. Isso aqui, ele está exaltando o nome do Senhor, né? E fala realmente para aqueles que o amam ou adoram, colocar em prática mediante o quê? Né? Reverenciar, temer, se prostrar, né? E aqui depois é toda gratidão, né? Toda gratidão de queremos o teu nome engrandecer, né? Por que queremos o teu nome engrandecer? Isso aqui tem uma conotação até de evangelismo, né? De evangelizar as pessoas. Se é bom para mim, eu quero que seja bom para os outros também, né? E agradecer-te, não é? De novo, novamente a gratidão, né? Confiamos em teu infinito amor, né? Então a gente estabelece aqui uma confiança e a soberania absoluta de Deus, onde ele coloca aqui, Deus é eterno sobre toda a terra e céus. Tá certo? Então a gente está verbalizando, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, né? Num louvor maravilhoso, né? Onde a gente tem a oportunidade, não é? de estudar, de ver, de acompanhar, né? De ler, né? O que nós estamos louvando e adorando na igreja, não é? E por último ele coloca aqui, é o nosso Deus e nosso Pai, né? Sempre presente. Tá bom? Então eu reforço aqui a necessidade da gente sempre estar buscando conhecimento, nós estarmos buscando revelação, nós buscarmos realmente entender aquilo que estamos cantando e louvando. Tá certo? Porque o louvor na igreja começa, né, numa parte emocional muito grande e depois se torna espiritual, né? E Deus, ele quer, né, ele deseja, né, e ele busca o quê? Né? Verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, não emocionalmente. Tá certo? Em espírito, comunicando o nosso espírito com Deus, e em verdade, que é a palavra. Adorá-lo na palavra. Tá bom? Então esse é o momento do nosso louvor, da nossa oração, da nossa adoração, né? Nós louvamos o santo nome do Senhor. E agora, amados, nós vamos continuar. Na verdade, nós vamos começar o capítulo 20 de Apocalipse, tá bom? Nós só vamos ler os 3 primeiros versos, né? Os 3 primeiros versos de Apocalipse 20, né? Que como nós falamos, não é? Na primeira parte, nós vamos tratar de um dos assuntos mais polêmicos, né? Mais difíceis realmente de interpretação, que é os 1000 anos, né? Tá bom?
Vamos lá. O Apocalipse 20, de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bom, então nós falamos antes do louvor, da primeira parte, que o livro de Apocalipse, ele não é sequencial, ele é dividido em sessões paralelas e progressivas, tá certo? Então, na verdade, os últimos 3 capítulos de Apocalipse encerram o quê? Um conjunto não é? de progressão, não é? Um conjunto de 7 sessões, não é? Que, como nós vimos, se inicia com o nascimento de Jesus Cristo e se encerra com a volta de Jesus Cristo. Então, na verdade, nessa linha que nós estamos adotando, a prisão de Satanás, ela é na primeira vinda. Tá claro ou não? Nesta visão amilenista, a prisão de Satanás, ela é na primeira vinda. Então, durante esses 1000 anos, e nós estamos já nesses 1000 anos, o poder de Satanás, ele é cercado e é limitado. Ele é absolutamente o quê? Restrito. E nós vimos isso da prisão de Satanás na primeira vinda, lá no Apocalipse 9. Não é? Quando nós estávamos falando das 7 trombetas. Então, volto a repetir. O livro de Apocalipse, nessa visão amilenista, ele não é progressivo. Não é? Então, quando a gente falou das trombetas, dos capítulos 8 a 11, né, e eu quero que você abra aí o capítulo 9, né, ele já foi preso. Então, veja aí, Apocalipse 9:1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. 9:11. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Tá certo? E por último, o 11:7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará o quê? As 2 testemunhas. Tá certo? Isso a gente viu lá atrás das trombetas. Então, na verdade, não é? Esses 1000 anos, nós estamos no final já desses 1000 anos, nessa visão amilenista. Então, o poder de Satanás, ele é restrito. Na verdade, as nações, o mundo, elas não conquistam, né? O mundo não conquista a igreja. É a igreja que começa a conquistar e evangelizar as nações e o mundo. Tá certo? Por quê? Porque Satanás, ele está no abismo. Não é? Então ele está fechado com tampa, selado. Ele pode ser aberto? Ele pode ser aberto. E tudo isso é simbólico. Por quê? Porque nós não prendemos espírito em correntes. Só que o poder de Satanás, ele é limitado. Ele não é inativo. Tá certo? Isso é importante a gente saber. Né? É como a gente viu aqui no louvor. Deus, ele nos ajuda na guerra espiritual contra Satanás. Só que o poder de Satanás, ele é absolutamente limitado, mas ele está ativo. Então, na verdade, Jesus Cristo começou a amarrar o diabo quando? No deserto. Porque foi o início, não é, do ministério de Jesus.
Não é? Então Jesus Cristo começa a amarrar o diabo no deserto. Porque depois ele começa o quê? Expulsar demônios. Então o poder de Satanás inicialmente começa a ser o quê? Refreado. Tá certo ou não? Então isso é importante a gente entender. Porque a igreja hoje, né, é uma igreja que está evangelizando, é uma igreja que está falando de Jesus, há um crescimento. Tá certo ou não? E essa profecia, tudo que nós estamos falando é bíblico. Os profetas já falavam disso. Tá certo? Né? Então, na verdade, de novo, esse milênio aqui, né, nesse conceito amilenista, eu acredito nisso, esses 1000 anos nós estamos vivendo, que é a prisão de Satanás, com poderes absolutamente o quê? Limitados, mas ativos. E aí nós pegamos duas aqui profecias, uma está em Amós 9:11, Amós 9:11, que diz: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Tá certo ou não? Então, na verdade, o tabernáculo caído de Davi, tá certo ou não? Não é? Ele tornará a levantar no sentido com a presença de Cristo Jesus. Tá certo ou não? Não é? Então, o poder hoje é da igreja. Ela vai ser perseguida? Sim. Ela está sendo perseguida? Sim. Só que o poder hoje é em Cristo Jesus, é o poder da graça. Miqueias 4:12, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entende o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira, ou seja, não é? O conselho, não é? Nós não entendemos o conselho e a sabedoria de Deus, não é? E aqui ele faz um paralelo com essas gavelas numa eira, quer dizer, um feixe num terreno. Tá certo ou não? Então a gente não entende. Né? Mas os pensamentos do Senhor, eles são claros relacionados ao quê? Essa prisão de Satanás. Prisão, de novo, o espírito a gente não prende, mas Jesus, Deus, limitou a ação de Satanás. Né? Tá certo? Então, por exemplo, quando você tem o poder do Espírito Santo, você pode expulsar demônios. Tá certo? Lógico, com o poder do Espírito Santo. E é o que nós estamos falando aqui também em Mateus 12, 28 e 29. Mateus 12, versos 28 e 29. Aqui, ó. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não humanitar, não impedir o valente, saqueando então a sua casa? Tá certo? Então, uma das condições para nós entrarmos no reino de Deus é o quê? Nós não temos demônio, irmão. Tá certo? Né? Como é que eu, endemoniado, posso entrar no reino de Deus? Isso não existe. Né? Por isso que ele faz esse paralelo aqui. Como pode alguém entrar na casa de um homem valente, né, e furtar os seus bens, né, se o primeiro não impedir o valente? Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de furtar a casa de um valente é o quê? Impedir que o valente, né? Impedir que o valente tenha força. Aí depois você faz o quê? Saqueia a casa dele, tá certo ou não? Então, é exatamente isso que a palavra está dizendo. Tá certo ou não? Outra, Lucas 10, 17 a 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aqui, ó. Até os demônios são sujeitos a quê?
a Deus, aos cristãos que verdadeiramente o servem. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por quê? Porque Satanás está preso. Porque nós temos toda a liberdade em nome de Jesus de expulsar os seus anjos, os demônios. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos aonde? Nos céus, no livro da vida. Então, mais importante é nos alegrarmos da salvação em Cristo Jesus. Tá certo ou não? Então, isso é muito forte. Não é? Então, na verdade, não é? Quando você lê esses versos, quando você lê essas passagens, como nós lemos aqui em Mateus, né, de amarrar, né, nós podemos o quê? Amarrar, né, Satanás, tá certo? Tem até aquele jargão, né, do crentez, né, tá amarrado em nome de Jesus. Então, na verdade, ele tá amarrado mesmo, ele tá preso, né? Por quê? Porque o nosso poder em Cristo Jesus, ele é maior do que o diabo, ele é maior do que o demônio. Tá claro isso aí, né, amados? Né? E João 12, 31, 32. Agora, João 12, 31, 32. A palavra de Deus diz, verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quer dizer, aonde está escrito aqui que hoje o diabo, não é? Ele pode impedir a nossa ação? Ele não pode. Nós podemos impedir a ação do Espírito Santo através das nossas vidas. Mas quando eu tenho o Espírito Santo, né, quando eu sirvo a Deus de uma forma absolutamente correta, irmãos, o diabo ele não pode impedir, ele não tem autoridade. As portas do inferno não prevalecem contra o quê? Contra aqueles que amam a Jesus. Tá certo ou não? Mas o diabo está o quê? Ele está ao derredor, querendo tragar. Então, se você realmente se afasta de Deus, né? Se você começa a diminuir a sua fé, se você começa a diminuir a sua esperança, e é isso que o diabo quer, é fazer com que você não acredite mais em Deus, é fazer com que você não acredite mais no Espírito Santo. Aí ele vai vencer, tá certo ou não? Né? Só que aí entra naquilo que a gente falou, tá certo? Ele é limitado, mas não inativo. Ele realmente, não é? Ele vai continuar ao derredor. Tá claro ou não? Porque a essência dele é do mal. Ele vem para matar, roubar e destruir. E aí, fechando aqui o verso 3, nós temos o quê? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Então aqui está claro que, de novo, ele está o quê? Preso. Só que importa que seja solto por um pouco tempo, com a ação de quem? Do anticristo. Tá certo? Onde a trindade satânica vai atuar. Satanás, o falso profeta e o anticristo. Por pouco tempo. Daí o que? A igreja estará totalmente não, mas grandemente com apostasia. Nós passaremos pela grande tribulação. Por quê? Porque ele será solto, a ação dele será solta. Deus vai permitir isso, e Deus permite isso para quê? Para que aqueles que estão sofrendo, que estão tribulados e não conhecem a Cristo, se voltem a Cristo. Tá certo ou não? Então, o grande objetivo de Deus qual é? É a última chance. Só que o que vai acontecer? A igreja,
como tem muito joio na igreja, o joio vai apostatar. O joio vai cair fora. Não vai suportar o quê? A tribulação. Ou a grande tribulação. Porque o anticristo, ele vem aí sim, com a autoridade que Deus vai dar para ele. Que Jesus Cristo vai dar para ele, até um determinado momento. É por isso que ele vence o quê? As duas testemunhas. As duas testemunhas aqui, não é? É representada pela igreja, mas vai vencer, né, de uma forma para nos colocar em prática. Só que será o quê? Por pouco tempo. Então, o verso-chave do milênio está aqui. E lançou no abismo, lá atrás, quando ele nasceu, não é? Tá certo? Quando ele na verdade, se colocou na posição lá no deserto, né? Ali o que ele lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Aí, o ministério de Jesus Cristo, ele começou o quê? Ser posto em prática. Depois veio o Espírito Santo e continuou. Depois ele morreu, ressuscitou e o Espírito Santo continuou agindo lá em Atos, tá certo? E está até hoje, né? Agora, e depois importa que seja solto por um pouco tempo, que vai ser a ação satânica, que nós já estamos, acreditamos, né? Cada um crê de uma forma, mas a gente acredita que o princípio das dores já estão aí. Tá certo ou não? Então, amados, nós encerramos por aqui, capítulo 21, paramos aqui no verso 3. Tá bom? Eu espero ter na verdade, feito esse resumo, não é? Mas nós vamos continuar com o capítulo 20, tá certo? Mas aqui você já viu que Satanás também, ele, né? Já foi, tá certo? Ele já foi, tá bom? E aí a semana que vem a gente continua. Apocalipse 20 a partir do verso 4. E vamos em frente. Tá bom? Né? Glória a Deus, né? Pelas nossas vidas, que nós estamos aqui aprendendo mais da palavra. Né? Eu quero passar para vocês o programa, a programação da nossa igreja, né, esse ano. Toda segunda-feira nós temos o curso de teologia às 19 horas. Né? Cada mês nós temos um módulo. Às quartas-feiras nós temos na primeira quarta-feira o culto da família. Na terceira quarta-feira o culto de cura e libertação. Nas outras quartas-feiras nós temos um culto de estudo e oração, né, onde a prioridade realmente é orar. Nas primeiras e terceiras sexta-feiras nós temos o AME, não é? Que nós são os nossos grupos de comunhão, as células, não é? O AME para nós aqui é um direcionamento do nosso pastor, A de alimentar, M de mobilizar e E de edificar, alimentar a palavra, mobilizar o corpo de Cristo quando há alguma necessidade e edificar-nos, edificar o corpo. Domingo às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, né? Nós, domingo agora, estaremos fechando o capítulo 10 de Hebreus. No domingo, às 19 horas, o culto de celebração. Primeiro domingo de cada mês, o culto de ceia. Nesse domingo, nós teremos culto de ceia. Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes, né? Que será transformado no teatro, né, da cidade. Tá bom? Então é isso, amados. Se você tem algum pedido de oração, algum questionamento, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, né, me mande a mensagem no meu zap 199-9305-2651. 199-9305-2651. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos o seu santo nome, Pai. Nós cremos na sua soberania, no seu amor. Pai, em nome de Jesus, se há alguém que está nos ouvindo e que ainda não te conhece,
e ainda não verbalizou e ainda não te recebeu como Senhor e Salvador, que essa pessoa assim o faça. Que ela ore nesse momento pedindo perdão pelos seus pecados, que ela realmente se arrependa e entregue e fale de todo o coração e de todo entendimento. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, amados? É sempre uma alegria, não é? É sempre um privilégio nós estarmos aqui na radioamormaior.net.br, do nosso irmão Jairo, que nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui. Amém? Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão de Deus esteja conosco. Em nome de Jesus eu oro e em nome de Jesus eu agradeço. Um excelente final de semana a todos. Participe da sua igreja, vá nos cultos, na escola bíblica, ceie, dê o dízimo. Amém? Seja grato a toda a liderança, a todos os seus pastores. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Até a próxima sexta.